Galera, a análise da nossa mesa de operação foi para sair mais um escanteio dentro desse jogo. E eu vou fazer essa entrada aqui agora na minha conta, como vocês podem ver. E a gente já obteve um lucro dentro aqui da nossa conta, ó. Com R$500 eu tive um retorno de R$850 ao vivo com vocês aqui dentro desse vídeo. Até o dia do careca já inventaram? Era o meu dia e eu não sabia. Eu dou pra você hoje. Obrigado. Parabéns, Obrigado de maneira retroativa, Edu. Boa noite. Boa noite, Fã Esportes. Muitos assuntos. Daqui a pouco o Jean Oddi conosco aqui também no Sport Center. Briga boa. Vamos falar da rodada do Brasileirão. Domingo, o Flamengo recebe o Cuiabá. E o rubro-negro se apega aí a um passado bem recente para tentar buscar o líder galo. Duelo de opostos no Maracanã. Enquanto o Cuiabá quer se afastar da zona de rebaixamento, o Flamengo busca vitória para não se afastar do líder Atlético Mineiro, que permanece com vantagem de 11 pontos e 2 jogos a mais que o Carioca. A diferença pode cair para 5 se o rubro-negro vencer as partidas em atraso. O Flamengo não é tão forte assim quanto esses jogadores todos que estão fora, mas nós temos esse grupo, o grupo está querendo, o grupo está em busca do tricampeonato. O Flamengo é o único clube que está disputando essas 3 competições e a cada 3 jogos, a cada 3 dias, melhor falando, nós temos sempre uma decisão. E a gente precisa vencer para continuar vivos, então não é fácil. O Cuiabá vem de uma vitória importante contra o Sport após 5 jogos sem vencer. O objetivo é manter-se na Série A depois de conseguir o acesso pela primeira vez. E tentar, né, jogar pela bola, né, aquele contra-ataque que pode sair aquele gol e segurar a partida. Penso que se a gente for lá pensando em jogar aberto contra o Flamengo, vai dificultar as coisas, né? Porque para jogar aberto com o Flamengo é complicado. Em segundo lugar na tabela, o Flamengo já tem aproveitamento superior ao brasileiro de 2020 até o mesmo período da competição. Dos 69 pontos disputados em 23 jogos, a equipe soma 45 neste ano, enquanto na temporada passada foram 42, ocupando o 3º lugar com o mesmo número de partidas dos adversários. Em 2020 foram 38 gols e em 2021 já são 46. Para essa partida, Renato vai contar com o retorno de Gabigol, Everton Ribeiro e Isla. Pedro, que levou uma pancada no joelho, fez regenerativo e deve estar à disposição. Davi Luiz e Diego já trabalham com bola, mas sem previsão de retorno. Arrascaeta e Bruno Henrique seguem em tratamento. É a pergunta que o rubro-negro se faz. Ainda dá? Flamengo nos 23 primeiros jogos no Brasileirão, o atual e o do ano passado. 12 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. No ano passado, neste ano, 14, 3 e 6. O aproveitamento subiu de 60% para 65%. 38 gols marcados, agora 46. Eram 31 gols sofridos, também sofria mais gols. Este ano sofreu 21, 45 pontos, 3 pontos a mais que no ano passado. E tá a observação embaixo, para quem chegou de Marte agora e não lembra. Tem gente que tem memória ruim, né? Mas o Flamengo é o atual campeão brasileiro. Isso aí é aquela... Isso aí é aquela vitamina, aquela coisa que o Renato também pode mostrar pro elenco e falar, olha, pessoal, estamos dentro, estamos na briga. Estamos melhores que no ano passado, né? E você falou que muita gente pode não lembrar, e muita gente pode não lembrar que o Rogério Ceni é o atual campeão brasileiro, né? Para muita gente, a imagem do Flamengo e o Rogério não teve aquele trabalho todo, ele é o atual campeão brasileiro. A campanha até aqui ela é melhor, mas é um campeonato mais difícil, um campeonato com um time com um rendimento do Atlético Mineiro. Embora o São Paulo fosse o melhor time do campeonato durante boa parte do segundo turno, tenha sido, né, durante boa parte do segundo turno do ano passado, e era um time bom, que jogava bem, aquele time do Diniz, é um outro patamar de time se a gente comparar com o Atlético Mineiro atual, que é um time que consegue rivalizar em termos de investimento, em termos de peso de elenco, ao próprio Flamengo. Então é um campeonato mais difícil. E outra
mudança que eu acho que explica um rendimento melhor nesse ano em rendimento ao ano passado é o próprio modelo de jogo, né? O Flamengo no ano passado teve o Domi e teve o Rogério. 2 técnicos que tentaram adaptar o Flamengo às ideias que eles técnicos tinham de jogo. A do Domi um pouco mais radical, em termos de mudança, a do Rogério um pouco menos. O Renato não. Acho que o grande gesto do Renato como técnico foi permitir que esse time do Flamengo jogasse da maneira mais confortável para eles, principalmente para os 4 craques lá da frente. E isso faz com que o Flamengo hoje seja um time melhor e mais confiável do que era em 2020, mesmo sem o Gerson, por exemplo, com o encaixe perfeito do Andréas. Ainda dá? Claro que dá. Mas é preciso sempre manter esse nível altíssimo nos jogos que faltam, no confronto direto, torcer por mais algum tropeço do Galo para que o Flamengo tenha chance de títulos. É claro que dá, mas esse ano é mais difícil do que do ano passado. 4 craques que você falava era Kennedy, Andréas, Pedro e Michael? Não. Esse é o time, é o quadrado B, né? Esses são os 4 muito bons ou ótimos, dependendo de um deles, né? Agora, Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta, deixa os caras jogarem de maneira confortável para eles, tá lá. O rendimento do time é melhor do que do ano passado. É isso, o Atlético segue na liderança, 11 pontos de vantagem, 2 jogos a mais. Quer dizer, o Flamengo pensa em buscar o Atlético com esses 2 jogos e mais o confronto direto. Em tese, dando tudo certo para o Flamengo, são 2 pontos de diferença. Mas tem que ganhar, tem que combinar com os russos, né? Como diria o outro. Daqui a pouco a gente vai falar do Atlético Mineiro, com desfalques para enfrentar o Atlético Goianiense, mas deixa eu dar boa noite para o Jean Oddi para colocá-lo nesse assunto também. E aí, Jean, o Flamengo, olhando para o ano passado, tem uma esperança de título mesmo enfrentando esse forte Galo? Boa noite. Fala, Edu, boa noite para você, para o Zupac, para os fãs de esportes. Claro, a esperança de título, acho que ela é indiscutível, né? A gente tem hoje 2 candidatos e 2 candidatos muito fortes ao título brasileiro. É uma diferença muito grande também para o último campeonato nesse aspecto. Eu não diria nem que a diferença é só o rendimento do Flamengo, um pouco superior no aproveitamento e superior também pelas últimas partidas que o Flamengo vem fazendo, mas acho que a principal diferença é no nível de competitividade dos candidatos ao título. O que a gente viu no campeonato passado o tempo todo foi aquele discurso do mas parece que ninguém quer esse campeonato, ninguém tá afim de ser campeão brasileiro. Quantas rodadas a gente não falou isso? E falamos inclusive na última rodada, quando os 2 candidatos ao título acabaram derrotados. Nessa temporada a coisa é completamente diferente, a gente tem aí o Atlético e o Flamengo destoando, mas como disse o Zupac, a diferença principal para mim são os outros, ou no caso, o outro. Você não tem aquela fragilidade de todos os concorrentes que o Flamengo enfrentou na última temporada. Pelo contrário, você tem um adversário muito forte, que a gente pode até falar se vai sentir ou se está sentindo ou não, do ponto de vista psicológico, o peso, né, de se aproximar de um título que há tanto tempo ele almeja, que há tanto tempo ele busca, mas a verdade é que é um Atlético muito forte. Então eu imagino uma briga até o fim bastante pesada. É uma pena que o Campeonato Brasileiro também viva agora com essa diferença de jogos entre os candidatos que não nos permite direito, né, avaliar qual que é a diferença. Como você disse, se o Flamengo ganha os 2 jogos a menos, ele fica a 5 pontos. E aí tem o confronto direto. É muito chato isso. Isso não é exclusividade nossa, é bom que se diga. Na Premier League é assim o tempo todo, o ano todo. Mas é muito chato. Eu não gosto. Eu gosto de um campeonato em que os times tenham o mesmo número de jogos, de preferência na maior parte do tempo, porque isso também não ilude. Seja aquele que está na frente, seja aquele que está atrás, Edu. É isso, no ano passado a gente tinha o São Paulo, foi campeão do primeiro turno, algumas rodadas depois, né? Que a gente chegou à conclusão que era campeão. Bom,